Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Wendel, sou professor de geografia, geógrafo, especialista e pesquisador. E hoje a gente vai falar sobre a indústria e as suas nuances, certo? Nós vamos ter um entendimento para você que precisa fazer uma prova do Enem, para você que precisa estudar para um concurso, e assim por diante. Nós vamos tratar deste assunto aqui e agora, certo? Nessa aula a gente vai explorar as transformações que a indústria passou, ok? É, Questões como fatores sociais, econômicos, que moldam e moldaram a indústria com o passar do tempo, ok? E isso impactou diretamente no setor. O histórico da indústria é o seguinte: primeiro a gente começou com a produção artesanal, isso foi mais ou menos da pré-história até o século XVII. O que acontecia? A gente tinha nas vilas, geralmente artesãos, e estes artesãos trabalhavam com escambo, que é o que? A troca de um item por outro. Não havia aquela ideia ainda de lucro, e isso era o que mais tínhamos próximo de uma indústria. Ou seja, o artesanato, né, a produção manual, era o mais próximo que nós tínhamos de uma indústria. Depois disso, veio a primeira revolução industrial, né, que foi no século XVII, ali na Inglaterra, onde a produção ela veio através de máquinas a vapor e houve a primeira divisão de tarefas. As tarefas elas tendiam a ser repetitivas, certo? E não requeriam grande conhecimento do que se estava sendo feito, ok? Junto disso veio o surgimento do motor a vapor e a combustão, além da eletricidade lá no século XIX, que foram responsáveis por um grande avanço social, né? Aumentou muito a qualidade de vida da população e permitiu que essas pessoas tivessem mais condições de trabalho também, ok? A evolução tecnológica, ela sempre desempenhou um papel fundamental na indústria. Por quê, professor? Porque a mecanização é o carro-chefe da indústria, ou seja, máquinas trabalhando por homens. Isso aumenta a produtividade e a eficiência. Máquina não cansa, máquina não dorme, máquina não reclama. Máquina não faz sindicato, máquina não busca direito trabalhista, máquina não chora. Ela simplesmente trabalha. Desde que tenha uma manutenção corriqueira, ela vai trabalhar bem e no seu 100% sempre. E o que acontece? Essas inovações, elas entram também no cenário brasileiro. O cenário brasileiro, ele passa por uma necessidade de mecanização muito grande. Nós tivemos movimentos sindicais, principalmente sindicais que buscavam melhorias no trabalho, né, no ambiente de trabalho da população em geral na área da indústria. E para sanar esse problema, entre aspas, a melhor forma era reduzir a quantidade de postos de trabalho e aumentar a produtividade. Ah, professor, mas tem um problema aí. Tem um problema, que é o quê? Máquina não compra, máquina não financia, máquina não precisa de casa. Então, assim, a máquina, ela produz, mas ela não consome. Só quem consome é o ser humano. E sem emprego, o ser humano não consome, ou com baixos salários. Essa é uma crítica muito grande sobre o modelo de negócio da mecanização e que vai vir também com a inteligência artificial. Por quê? Porque não dá para sustentar uma economia só com máquinas. Existem pessoas, como por exemplo o próprio Elon Musk, que fala sobre um salário universal, né?
seria pago às pessoas, para essas pessoas elas serem sustentadas pelos estados enquanto as máquinas trabalham, certo? E o que acontece? É nesses moldes que a sociedade traz um certo pensamento sobre o que fazer, ok? Não é uma solução, é uma solução assim, um pouco vaidosa, mas é uma solução. Outra forma é a inteligência artificial e a mecanização trabalharem a favor. A favor. É diferente de substituir o que está acontecendo atualmente, né? Trabalhar a favor da sociedade e não para substituir o trabalhador. É, quando a gente fala nesses modelos de produção, a gente vai falar sempre de dois modelos, o Fordismo e o Toyotismo, certo? E o Fordismo, ele surgiu ali no século XX e ele foi implantado na fábrica da Ford, certo? O que acontece? O trabalhador ele tinha uma função bem definidazinha, apertar um parafuso, sempre um parafuso. E o que acontece? Tudo era feito em linhas de montagem. Então esse trabalhador ele não sabia o que ele estava fazendo no final da história. Ele só sabia que ele tinha que apertar 300 parafusos num dia, por exemplo. E aí o que acontece? Nessa questão que surge aquele filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, em que ele começa a ver os botões da, da camisa da coordenadora dele com parafusos que ele tem que apertar, ele vai lá e aperta os parafusos. Ele sai maluquinho das ideias por causa disso. E existem muitas empresas ainda que elas trabalham nesse sentido, né? Que elas vêm com esse toque ainda de Fordismo, né? E o que acontece? Nesse sistema, você não precisa ter grandes conhecimentos, não precisa ser super formado, ter pós-graduação, pós-doutorado e assim por diante. Você só precisa apertar um parafuso. Seu salário vai ser baixo, você vai trabalhar muito e boa sorte, certo? E como ponto final, isso vale para os concursos, o Fordismo ele trabalha com a geração de estoque, certo? Ou seja, estocar o máximo possível e depois dar vazão a esse estoque, ok? É diferente do Toyotismo. O Toyotismo ele já foi na segunda metade do século XX e ele trabalha sem estoque, ele é just in time. Ele basicamente trabalha como? O pedido, certo? É feito o pedido e depois de feito o pedido, a equipe se reúne para fazer o produto. O trabalhador ele tem uma função bem definida, mas ele trabalha ainda assim em vários pontos da produção. Então, assim, ele sabe produzir aquilo, ele sabe produzir tudo aquilo. E mais recentemente, a automatização ela entrou muito no toyotismo. E como a gente não pode deixar de falar, também existe o detalhe do trabalhador ser extremamente qualificado. Ele é bom, ele é muito bom naquilo que ele faz. Ele tem uma excelência na sua produção. Os produtos entregues através do modelo de produção toyotista, no geral, têm uma qualidade de produção e durabilidade muito maior do que os produtos entregues no Fordismo, que valorizam apenas a produção em massa. Professor, mas qual é a diferença para o consumidor? O toyotismo é mais caro. O toyotismo é mais caro, você tem que esperar pelo toyotismo e assim por diante. É um produto mais diferenciado se comparado ao Fordismo, certo? A globalização, gente, ela trouxe uma vantagem muito grande para a indústria, certo? De um lado foram oportunidades, do outro foram desafios. A indústria brasileira, ela é muito forte,
mas ela encontra desafios no mercado globalizado em que ela tem que competir internacionalmente e se integrar a novos mercados para poder se mostrar para o mundo, certo? E aí o que acontece? Muitas vezes a nossa indústria não tem uma capacidade adaptativa muito rápida, certo? E a gente vai ter que discutir como essas empresas se reinventam para isso, né? A indústria, ela não é só produção de carro, produção de metal, produção de drone, ela é também produção de tecnologia. Por exemplo, a indústria 4.0, softwares e assim por diante, tudo isso merece uma integração. E no trabalho, o que que acontece? No trabalho, a indústria ela requer uma rotina muito rígida. Voltando àquele detalhe da produção fordista, que você não conhece tudo que você está fazendo. Há avanços para melhorias de tecnologias, mas não se qualifica muito o trabalhador. E aí o que, que acontece? No geral, quando a indústria se mecaniza, ela extingue cargos. Quando ela extingue cargos, o trabalhador ou ele tem que ir para outros setores, seja o setor primário ou o setor terciário, ou ele vai ter que ir para subempregos, que é muito grave. A indústria de um país, ela é responsável geralmente por uma parte considerável do PIB desse país. E o que é que acontece? Um país que não gera empregos através da indústria é um país que está enfrentando problemas. O Brasil, ele teve em 2024 uma geração de empregos no setor terciário estrondosa, mas ínfima no setor secundário, ou seja, na indústria, no setor de transformação. E isso é preocupante, muito preocupante. Por quê? Porque sem essas pessoas, nós não vamos ter como produzir. Máquinas não compram, máquinas não financiam, máquinas não geram filhos. O setor terciário depende diretamente de pessoas. Se todo mundo está no setor terciário ou no setor primário, nós temos um problema grande, grandíssimo, que é o fato de que nós não temos pessoas suficientes trabalhando no setor secundário, que é o setor, como eu disse anteriormente, mais importante a nível de Brasil, a nível de mundo. Nós somos um mundo industrializado e nós estamos à beira da próxima revolução industrial. Nós não podemos perder a indústria porque um empresário ou porque um dono de uma fábrica, não falando mal, me perdoem, quer ter mais lucros e menos postos de trabalho. Essa lógica, ela já não é mais aplicada em todo o mundo, mas ela ainda é vista como muito importante e muito boa no Brasil, o que não é verdade. Enquanto outros países aumentam seus postos de trabalho ou qualificam seus funcionários para eles trabalharem na indústria, aqui no Brasil nós vamos na contramão e nós continuamos a extinguir postos de trabalho em nome da lucratividade. Lucratividade não é tudo. As pessoas têm que entender, os empresários principalmente, porque eles são as pessoas que estão à frente disso, têm que entender que lucratividade desenfreada só é uma coisa que vai resolver para daqui a 10 anos no máximo. Geração de postos de trabalho é uma coisa para daqui a 50, 100 anos. Uma economia viva, uma economia estabilizada é mais importante do que 100 mil reais no bolso de um empresário. Ah, professor, você está sendo contra o empresário. Não, existem muitos empresários, por exemplo, eu vou citar aqui o nome, a Luísa da Magazine Luiza, o pessoal da Pichau,
que eles trabalham visualizando não apenas o lucro, mas também a geração de postos de trabalho, porque eles entenderam que a diminuição de postos de trabalho vai gerar prejuízos a longo prazo para eles. E que se eles quiserem se inserir no mercado internacional, eles vão ter que entender isso. Um panorama da indústria brasileira. Vamos lá. Esse mapinha aí, vocês estão vendo o número de unidades industriais, certo? Ou seja, a quantidade de indústrias. Vocês conseguem perceber a concentração no sul e sudeste, não é? O porquê que isso acontece? O sul e o sudeste compõem as melhores condições viárias, de malha viária, para o estabelecimento dessas indústrias. E, nesse ponto, a indústria prefere economizar com estes detalhes do que ir para outros estados. Porém, o custo para se manter uma indústria nestes estados, recentemente, né, nos últimos 20 anos, se tornou muito grande. Impostos, questões trabalhistas, proximidades com sindicatos e assim por diante. Tudo isso tornou é, mais custoso a essas indústrias a manutenção naqueles locais. E, sabendo disso, os outros estados, né, os outros entes federados, eles disseram, interessante, se a gente iniciar uma guerra fiscal aqui, se a gente oferecer isenções fiscais, entregar terrenos, construir melhorias de viárias e afins, mesmo que nós tenhamos prejuízo, para que essas indústrias se instalem aqui e com isso possamos gerar emprego. Pois é, foi isso que os entes federados fizeram. No meu estado, por exemplo, a Ambev, ela se instalou no município de Extremóis, porque ela recebeu isenções fiscais de duração de 30 anos para tudo que ela produzisse lá. E assim ela permaneceu por muito tempo. Boa parte da receita do comércio que vinha de Extremóis e até um pouco de Natal vinha dos trabalhadores da Ambev, que eram muitos, que é uma indústria. A Ambev é uma indústria de bebidas, ela produz cerveja, produz alguns refrigerantes. E o que acontece? Nesse cerne, a Ambev foi muito importante. E aí revelou-se outro problema. Ao fim desses 30 anos, a Ambev simplesmente se retira de Extremóis, deixando um furo econômico e um prejuízo. Então a gente tem que verificar até que ponto realmente vale a pena toda essa questão dessa guerra fiscal. Durante 30 anos nós tivemos de fato crescimento econômico e tudo mais, mas depois não houve um plano de mitigação de problemas causados pela ausência dessa indústria. Porque, pessoal, não pensem que indústrias são boazinhas. Indústrias, elas pensam no lucro, elas pensam no dinheiro e elas pensam onde é mais vantajoso para elas estar naquele momento ou não. Ah, não é falando mal, gente, é a realidade. O capital é assim. Bem-vindos à realidade. Você pode gostar ou não, mas não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. A gente vai ter uma indústria, ela vai estar lá por interesse. É tudo uma questão de interesse. É igual a geopolítica, não existe pessoa boa ou pessoa má na geopolítica, é questão de interesse. Ninguém é verdadeiramente bom ou mal na geopolítica. Os Estados Unidos não são bonzinhos e não são malvados. É uma questão de interesse. O que for por interesse dos Estados Unidos, os Estados Unidos vai fazer, entendeu? O Brasil do mesmo jeito. O Brasil é os Estados Unidos da América Latina. Então, assim,
Não pensemos que existe bom ou mal nisso. Não existe, tá bom? Pensemos que existe interesse. E nesse caso, as indústrias, elas levam seus interesses muito a sério. Assim como as empresas no geral. Ah, professor, você está falando mal do empresário. Não, não estou. É a verdade, é a mentalidade do empresário. O empresário, ele está pensando no lucro para a empresa dele. Ele quer que a empresa dele cresça. Isso é um problema? É, porque nem sempre o que ele vai pensar para a empresa dele crescer é o que vai ser bom para os trabalhadores, é o que vai ser bom para o governo, é o que vai ser bom para a sociedade. Às vezes ele está pensando só na empresa dele. Existem momentos em que corrobora o interesse social com o interesse da empresa. E aí isso é maravilhoso. São nesses momentos que nós devemos nos agarrar. Ah, professor, só existe coisa ruim no empresário brasileiro, no empresário global, no Elon Musk, no Jeff Bezos. Não, os caras não são maus, como eu disse. É questão de interesse. É do interesse deles fazerem isso, isso e isso. Não é do interesse deles fazer isso, isso e isso. Se corroborar com os interesses da sociedade, perfeito, eles vão estar fazendo um bem muito grande. Se não corroborar, é uma pena, entendeu? É por isso que eu apoio muito a inserção do Estado, sabe? Porque o Estado, por mais que ele tenha falhas, às vezes ele trabalha em prol do povo, no que nós chamamos de bem-estar social. Mesmo no liberalismo, no neoliberalismo, o bem-estar social é levado em conta. Então não é tipo assim, o Estado é uma esfera dissociada da economia. O Estado ele deve intervir em momentos que são necessários. A, a Ambev elevou o preço da. Só supondo, não vou dizer aqui que a Ambev produz a Coca-Cola, porque eu acho que não produz. Vamos dizer aqui da Skol. A Ambev elevou o preço da Skol, tá impossível comprar Skol. Aí o que, que o governo faz? O governo vai lá, libera uma isenção fiscal para a população comprar Skol, entendeu? Até a Ambev regularizar os valores. Pode ser por safadeza que a Ambev elevou o valor da Skol? Pode, mas no geral não é. Grandes empresas, no geral, não elevam o preço dos seus produtos a bel prazer. Muitas vezes são as pequenas empresas que ainda não têm aquela ideia de crescimento a longo prazo. Outro ponto que a sociedade ela tem que ser amparada pelo governo. Imagine a seguinte situação: o Estado ele tem que garantir algumas coisas para a gente, não é? A primeira delas é segurança, a segunda é saúde e a terceira é educação. A gente está falando dessas três, a gente não está falando de moradia, a gente está falando dessas três. Mas como é que o Estado vai garantir saúde se ele não pode intervir nos planos de saúde? O serviço dele não pode prejudicar os planos de saúde. Então, o serviço dele sempre tem que ser pior do que o dos planos de saúde. Está entendendo a contradição? O Estado não intervir é problemático, porque é dever do Estado garantir saúde. E saúde, a gente quer uma saúde de qualidade. Mas como é que a gente vai dar uma saúde de qualidade se a gente está entregando algo melhor do que o pago? Quem é que vai pagar pelo plano de saúde se ele for pior do que o SUS? Me diga aí, quem é que em sua sã consciência vai pagar um plano para sofrer numa coisa pior do que o SUS? O SUS tem que ser pior do que o plano. Educação. Quem é que vai pagar por uma escola particular se ela for pior do que a escola pública? Ah, não, mas a gente está se referindo a escolas de nível de excelência. Não.
Se o carinha da esquina do seu Zé quiser abrir uma escola, ele tem o direito. E o Estado não pode intervir no trabalho dele. E aí o Estado tem que garantir que ele vai conseguir trabalhar e vai conseguir prosperar, porque isso é empreendedorismo. Você está entendendo? O Estado tem que tornar aquilo lucrativo, dando isenções fiscais. Nesse ponto ele pode intervir, mas o Estado não pode criar suas próprias características melhores do que a dele. Segurança. A segurança no meu estado é uma porcaria. Aí você vai lá e paga Prosegur para proteger seu estabelecimento. Você concorda que se a segurança do seu estado fosse boa, você não pagaria Prosegur? E a Prosegur possivelmente faliria ou teria lucros exorbitantemente pequenos? Ou seja, o Estado não intervir não existe. O Estado garantir só três coisas não existe. Porque o capital, não o capital, as empresas, elas estão em todas as esferas dos serviços, da indústria de transformação, do agro. Ela está lá em tudo. Ela está em tudo. E ela tem que garantir que o dela é melhor. Porque se o dela não for melhor, ninguém compra. Essa é a lógica. Então, por que, que o Estado vai garantir saúde, educação, segurança, moradia de qualidade se isso prejudica a empresa? Não tem lógica. Não tem lógica. Ah, mas o Estado pode garantir isso a valores baixos. Eu concordo. Mas como garantir isso a valores baixos com empresas que procuram o lucro a todo custo? Que estão extinguindo postos de trabalho e que estão pejotarizando funcionários. Como garantir isso? No Brasil, especificamente, nós temos ainda uma ideia muito arcaica. Nossa CLT é muito arcaica. E é uma coisa assim que assusta, porque você tem que ter uma ideia dessa realidade para poder mensurar tudo isso. Ah, professor, o senhor está sendo um comunista. Não, não sou comunista, gente. Como geógrafo, eu não posso ter um lado, porque o meu lado é muito pesado. Só que quando um lado erra, eu falo. Quando o outro acerta, eu falo. E no caso do Brasil, a gente está tendo esse erro. A gente está tendo esse erro. Porque se a gente tivesse um plano de saúde por opção, uma coisa um pouquinho melhor, só, beleza, mas não, a gente tem uma coisa destruída para uma coisa que é maravilhosa, entre aspas, que na verdade seria o mínimo que a gente deveria ter. Gente, eu pagava 3.500 de plano de saúde. Meu plano era maravilhoso. Meu plano era maravilhoso. Mas se eu pudesse, eu não pagaria. Vocês imaginam o que eu poderia fazer com R$ 3.500 por mês? R$ 3.500, gente. O Minha Casa Minha Vida, o valor médio da parcela do Minha Casa Minha Vida é 580. Você paga uma casa de 30 anos em 10, talvez menos, com esse valor. Isso para ter um mínimo de dignidade, para ter ali um psiquiatra, para ter ali um psicólogo, para ter ali um ambulatório, para ter ali uma clínica. Existem outros planos que são bem mais baratos. Eu estou agora num bem mais barato, mas ele é quase a mesma coisa do SUS.
Eu fui fazer o PCR para saber se eu tinha Covid. O plano negou. Aí sabe o engraçado? Que se aplica essa lógica, eu fui na UPA da minha cidade e fiz o PCR. Nesse ponto, o Estado foi melhor do que o plano. Nesse ponto, eu pensei, caraca, se a minha UPA fosse assim o tempo todo, eu não pagava plano. Eu não pagava plano. Então a gente tem que ter ideia de que não existe isso do Estado não intervir, ou do Estado só cuidar de uma esfera, porque todas as esferas são controladas pelo capital. O capital está inserido naquilo tudo. E o capital é maravilhoso. É maravilhoso, ele só tem esses problemas. Gente, quando a gente fala de indústria, quando a gente fala de capital, a gente fala de uma das coisas mais maravilhosas que existe lá, que é a inovação e a pesquisa. Para a competitividade, a inovação é maravilhosa, mas o cerne mesmo é a pesquisa. A pesquisa, ela permite avanços tecnológicos numa ordem que é inimaginável. Ah, no comunismo não existe pesquisa? Existe, mas elas são um pouco mais lentas do que seria no capital. No capital, ela se dá de uma forma muito rápida, porque existe a questão do lucro, que não existe na pesquisa no comunismo. No comunismo é o bem comum que manda. E nisso pode haver demora, principalmente se o Estado não entender que aquilo é de um bem comum. É claro, existe também a pesquisa através da guerra, mas não vem ao caso, certo? No Brasil, a pesquisa ela não é feita por empresas. Excluindo-se algumas, como por exemplo a Multilaser, que produz seus próprios processadores, no geral nós não temos pesquisa para indústria. Nós temos até inovação, mas essa mesma inovação vem graças à globalização, ou seja, um novo procedimento que foi criado lá na Suécia e foi aplicado aqui no Rio Grande do Norte, na Ambev, no Rio Grande do Norte. Beleza, só isso. Mas pesquisa não há. No Brasil, gente, isso é questão de concurso. No Brasil, quem faz pesquisa é a Universidade Federal. Ah, professor, não. Quem faz pesquisa é a federal. São poucas, se não umas 3 ou 4 universidades privadas que têm departamentos de pesquisa, que têm programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado. São poucos. Conta-se nos dedos. Conta-se nos dedos. Então, temos que levar essa realidade. No Brasil, pesquisa é feita pela federal e por institutos federais e algumas universidades estaduais. Universidade particular só forma. Essa é a triste realidade. Universidade particular tem a única função de formar para o mercado de trabalho, metodologia tecnicista. Se você for ver, vou citar aqui uma, o NP. O NP, o FRN. O NP, grade curricular da UNP, inovação, mercado de trabalho, conceitos de trabalho, comunicação proativa, aí as disciplinas comuns da grade.
geografia física, geografia humana, geografia política, um pouquinho de esquerda, um pouquinho de direita ali, e assim por diante. Na Universidade Federal, não. Na Universidade Federal já começa assim, ó. Pá, metodologia científica. Primeira aula que você vai ter vai ser metodologia científica. Ah, não, é a primeira aula, não é a primeira disciplina, é a primeira aula. O professor vai dizer metodologia científica. Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre esse microfone aqui, utilizando método científico. Ele vai lá, vai entregar uma lista dos métodos científicos e vai dizer para você utilizar a ABNT. Eu fiz as duas universidades, as duas, a UNP e a UFRN. Na UNP eu não vi nada sobre metodologia científica e absolutamente nada sobre método científico e sobre técnicas de pesquisa. Nada. No meu bacharelado em geografia, eu passei 4 anos fazendo pesquisa. Na UNP eu não cheguei nem perto de fazer isso. Nem perto mesmo. Por quê? Porque são cernes diferentes. A UNP tem uma qualidade elevadíssima, mas ela prepara para o mercado de trabalho. A UFRN não, ela prepara você para ser pesquisador, para você entrar no programa de pós-graduação, iniciar um mestrado, um doutorado, se tornar professor da UFRN e gerar mais produto para o governo e para a sociedade. Na UNP não, eles se preocupam se você vai ter uma boa qualificação, um currículo bom e um salário bom. Eles não estão nem aí se você vai ser um bom pesquisador. São cernes diferentes, certo? Então, assim, pesquisa não vai existir em quase nenhuma universidade particular. E aí, assim, apesar dos avanços que a gente tem na indústria brasileira, uma das coisas que é um problema crônico do Brasil é a burocracia. Não vou falar nem tanto a carga tributária, vou falar a burocracia. Para você abrir uma empresa, não um MEI. Um MEI tu abre pelo celular. Para abrir uma empresa, se você quiser abrir uma empresa hoje, você vai precisar pelo menos de 2 meses. Só de documentação, de contador, de equipe, vai ter que ter uma equipe, vai ter que ter um advogado, vai ter que ter tudo. Só para abrir a empresa. Se for uma indústria, pior ainda. A falta de infraestrutura no Brasil, ela é gritante. Já foi muito pior. Ela já foi muito pior. No norte ainda é muito ruim, mas no nordeste, no sul e no centro-oeste, muito se melhorou nesse âmbito. A infraestrutura, nossa infraestrutura, ela não anda a passos largos, mas ela melhorou com essa necessidade. Principalmente no a gente teve no governo Temer, né, uma melhoria e no governo Bolsonaro. E agora a gente está tendo uma possível conclusão do que foi iniciado no governo Bolsonaro, no governo Lula, que é a implantação das ferrovias. Bolsonaro ele teve essa ideia, né, da implantação de ferrovias, o que gerou muito problema com os caminhoneiros, e Lula ele tem a ideia de continuar. Isso foi uma ideia de continuidade entre os governos, que é muito bom. O pessoal do caminhão, né, os caminhoneiros, eles pensam muito neles, eles são muito unidos, mas eles têm que entender que é muito mais barato para o país ferrovia do que rodovia. E quando a gente fala em muito mais barato, a gente fala em uso melhor dos impostos. Então, assim, uma eficiência e eficácia melhor seria entregue nas rodovias, nas ferrovias.
A indústria brasileira, ela só vai garantir um futuro se ela se unificar ao governo, mais do que já é, se unificar às universidades, ela começar a investir nas universidades, certo? Não é só o lobista ir lá na universidade e dizer, eu quero um fogão solar para me produzir fogão solar. Não, ele chegar e dizer, eu quero injetar aqui 100 mil reais no seu laboratório para você produzir novas técnicas de fogão solar. Ah, se vai resultar em dados importantes, não importa. Se você investe em criptomoeda, que é muito mais arriscado do que investir em pesquisa, e acha lindo, por que você não investe em pesquisa? Eu conheço muito dono de empresa que tem lá uma placa de vídeo, uma RTX 4090, minerando, danado da Ethereum. Mas eu não conheço um que tem coragem de ir num laboratório de máquinas hidráulicas e investir na pesquisa de uma nova bomba para usar na agricultura. Não conheço. Não conheço. E é isso, pessoal. Muito obrigado. A aula se estendeu muito, mas eu espero que vocês entendam. E qualquer dúvida, pode falar comigo. Pode continuar aí assistindo as minhas aulas, tá bom? E perdão qualquer coisa, viu? Um abraço.